E aí, gente, nem segue isso aqui. Hoje, finalmente, a gente começou a República, né? Então, quais vão ser os últimos livros que a gente vai ler, né? República e depois Leis. Leis também é bem grande. São os principais livros, né? A gente viu as obras menores inicialmente. Isso foi intencional, né? Queria deixar o mais difícil e mais demorado pro final. E hoje a gente vai ver apenas o livro um da República. Tem vários temas. Eu creio que você lendo todos os outros livros, obviamente são importantes e tal, mas esse é o principal. Esse Leis, né? Então, se você não leu República, você não vai entender o pensamento platônico como um todo, né? Porque, querendo ou não, é um dos mais importantes. E hoje a gente vai ver a discussão de Sócrates e Trasímaco, né? Se a justiça é o direito, o mais forte, né? E eu já vou começar com o texto em si, sem o resumo. Então, vai ser dito aqui. Me diga mais outra coisa. Qual foi o bem, agaton, né? De bem, que você recebeu apolelaukenai por ser muito rico, né? Então ele tá perguntando pro alguém qual que é o bem que ele recebeu por ser muito rico. E aí ele vai dizer: o que tenho a dizer, provavelmente, não persuadirá a maioria das pessoas, né? Você sabe, Sócrates, que quando alguém pensa que seu fim está próximo, ele fica assustado e preocupado com coisas que não temia antes, né? Esse é um pensamento que a gente vê no pensamento grego e romano, né? E, por exemplo, em Sêneca e tal, que é, a felicidade não está no quanto de bens que a pessoa possui, né? Embora quem disse isso tinha bens, né? Mas, enfim. Mas não tá nisso, né? Aí vai ser dito aqui, né? É um poema de Pindar. Doce esperança em seu coração, cardia, né? É um termo bem importante pra esperança. No hebraico acho que leve, assim. Enfermeira e companheira. Companheira nesse sentido, dos mais velhos, né? Dos idosos, é Gerotrofos, companheira de sua idade. Esperança, capitã do navio sempre em movimento. Mente de homens imortais, né? Esse texto é sobre justiça e piedade, né? Lembrando que coração normalmente é relacionado à mente, não o coração físico, né? Então, na doce esperança que está em sua mente. Tem a ver também com a última estrofe, né? Mentes de homens mortais. Lembrando que mortais é tinaton. Quando você acrescenta o alfa, ganha outra cor, né? Imortal. Então você acrescenta o alfa nessa parte, fica o imortal. Caso aqui é mortal. Enfermeira, a sua idade, né? Então na sua velhice, né? A virtude é a vida piedosa e justa que vai ser sua companheira, né? Não uma vida cheia de. Alguém que no fim da vida teve uma vida, né? E vive uma vida que é de injustiça, né? De impiedade, de viver de uma forma contrária ao que é bom, ao que é certo, ao que é justo, que isso vai acompanhar na sua velhice, né? Pra quem já viu, por exemplo, ou leu o livro Um Conto de Natal, né? A Christmas Carol, né? Sobre o Scrooge. É um exemplo de alguém que viveu a vida toda buscando apenas o. Não que. Isso é obviamente importante, né? Você buscar ser eficiente no seu trampo e tal. Só que ele buscou apenas isso, né? E não construir uma família, por exemplo. Então no fim da sua vida, ele viu que ele não tinha amigos, família, né? Mas por coisas que ele fez, né? Isso no fim da sua idade, né? Porque ele focou em outras coisas. Ali na empresa que ele tinha, ali, no setor financeiro, alguma coisa assim. Então, a justiça e a piedade, né? A virtude é uma boa companheira pra idade. Enfim, a esperança, o capitão do navio sempre em movimento, né? Que é a vida, né? Enfim. O Genestai também é muito importante nesse contexto do ser humano tornar a ser, né? Que é algo constante, né? Mente de nós, homens mortais, né? Homens que temos um fim. Então, esse é o significado desse poema, né? Aí vai ser dito aqui, o que é justiça, né? Essa vai ser a discussão desse livro, né? Parece então que Simônides falava em enigmas como um poeta, poéticos, quando disse que o que é a justiça, pois ele pensava que o que era justo, né? Todicai, onde cai, onde justo, dar a cada um que lhe era apropriado. Então você tem que dar a cada um ao que é correto, né?
Isso é o que ele chamava de dar o que é devido, né? Vamos ver dois pontos, né? Dois argumentos. Um de Trasímacos, que é a justiça e o direito do mais forte, e o de Sócrates, que diz o contrário. Então o texto continua aqui, né? Agora, o que é a arte que chamamos de justiça de Caio Suni? Vou pegar aqui minha cor azul. Concede e a quem ou o que ela concede? Se seguimos as respostas anteriores, Sócrates, ela beneficia os amigos, filiões, né? Deixa eu pegar aqui a vermelha. Filiões. E prejudica os inimigos, ectróis. Então, filiões de filia, né? Um termo usado para filosofia. Então, você concorda com isso, né? Que a justiça ela deve beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos? É olho por olho, dente por dente, né? Então, esse dito aqui, né? Primeiro ele usa o argumento usando o contexto de um ladrão, né? Uma pessoa justa revelou-se então a que parece uma espécie de ladrão. Porque um ladrão faz o que quiser, né? Talvez você aprendeu isso com Homero, pois ele gosta de Autólico, avô maternal de Odisseu, a quem descreve como um mentiroso, né? E ladrão, mentindo e roubando. Segundo você, Homero e Simônides, uma justiça parece ser algum tipo de arte de roubar, né? O termo kleptos aqui, né? O mesmo tempo pra kleptocracia, por exemplo, é de roubar. Quando o homem, ele vira roubar. Tem essa questão, será que a justiça deve ser cega ou parcial? Então você quer que acrescentemos algo ao que dissemos antes sobre justiça, quando dissemos o que é justo tratar bem os amigos e mal os inimigos. Você quer que acrescentemos a isso que o justo, que é justo, né, tratar bem um amigo que é bom, filon agaton, agaton de bom, né, filon de amigo, e prejudicar o inimigo que é equitron, cacon de mal, né? Então, e prejudicar o inimigo que é mal. Então, você não deve amar seus inimigos, né? Se a gente vê a questão bíblica, né? Da ética cristã, a gente vê que tem uma passagem nos evangelhos, no Sermão do Monte, por exemplo, que Jesus diz que a gente deve amar os inimigos, né? Paulo também tem nas suas epístolas também ele fala. Então, do ponto de vista de ética cristã, é até além do que o Sócrates vai dizer, né? Que a gente não deve só tratar bem nossos inimigos, mas amar nossos inimigos. É uma noção de amor bíblico em que você trata bem até o que lhe faz mal. No caso, né? E a cada um faz leis para a sua própria vantagem numa cidade, né? A democracia faz as leis democráticas, né? Democráticos. E a tirania faz leis tirânicas. Então, numa democracia, no geral, o certo seria que a lei fosse feita pro povo, né? No contexto do demos, né? Então, quem manda na democracia é o povo. Eles elegem as pessoas pra fazerem o que é correto, né? Pra beneficiarem o povo. A tirania beneficia somente o tirano. Então, beneficia o povo. A maioria é destruída na tirania. Então, ele faz as leis que ele quer, faz as coisas que quiser na economia, muda as leis, não respeita a Constituição, vai fazer o que quiser. É isso que o tirano faz. O tirano não tá nem aí. E eles declaram o que fizeram, que é para sua própria vantagem. O tirano, eles busca seu próprio interesse, sua própria vantagem. O que ele beneficia financeiramente e do ponto de vista de poder, política, né? Tipo o governo Kirchner na Argentina, cara. É um governo tirânico, cara. É um governo burro. É um governo... O Kirchner antes do milênio. Era um governo que visava fixação de preços, fixação até de taxa de câmbio do peso argentino em relação ao dólar. É só ideia idiota que não funciona. Mas eles faziam o que queriam. Para ser justo para seus súditos e punir qualquer um que vai contra isso como sem lei injusto. Então, se você crê, como o Trasímacos e Critias em outro diálogo, né, que a justiça é o direito do mais forte, se a sociedade que faz o que é justo, né, se é uma questão social relativa, então não existe leis, cara. Você está dizendo que certo e errado não existe. Alguém pode cometer um crime e se ele é o mais forte, ele pode roubar porque ele que faz a justiça, né? Mas não é assim. A justiça tem predicado em Deus e pelo intelecto humano você já consegue saber o que é certo e errado. Então é óbvio que se alguém tirar alguma coisa de você sem a sua permissão,
você vai achar que aquilo é uma ofensa, é algo terrível, algo maligno. E justiça tem a ver com isso, né? Você fazer é uma ofensa que visa punir aquele que fez um mal ao seu próximo, né? Então aquilo que você tem que fazer é, tem que amar o seu próximo como a si mesmo, né? Esse é o princípio do que é virtude, né? Que a gente vê biblicamente, obviamente. Então, isto é, então, o que eu digo que é justiça. Ou, no caso, Trasímaco, né? Que é de Caio, né? A mesma em todas as cidades, a vantagem da regra estabelecida. Então, que os governantes estabeleceram, os maiores, né? Na aristocracia estabeleceram seria o que é justo, né? Com uma regra estabelecida certamente mais forte, qualquer um que raciocine corretamente concluirá que a justiça é a mesma em todos os lugares, né? Ou seja, o direito, interesse e vantagem do mais forte, né? Kleitonos tem a ver com mais forte. E vantagem, né? Sum, peram, ou lucro do mais forte, vantagem, nesse caso, interesse. Você concorda com isso? Que a justiça é o interesse do mais forte, é o direito do mais forte? Pensa um pouco, você raciocina. Se todo mundo se o mais forte pode decidir o que é justo, então não existe justiça, cara. O ser humano é mau. Ele sempre vai buscar o que é bom pra si mesmo. Então, essa ideologia de críticas e a que Trazima tá defendendo aqui é benéfico pra quem tá no poder. Eu vou fazer o que eu quero e tá certo, cara. Não tô errado em fazer o que eu quero, fazer as leis que eu quiser que me beneficiam meus amigos, né? No geral, política às vezes é assim, cara. É você beneficiar você e seus amigos. A sétima carta de Platão, ele até fala sobre esse tema um pouco. Então, existem leis erradas, né? E uma lei nomos é correta se prescreve o que é vantajoso para os governantes. Incorreta se prescreve o que é desvantajoso para eles. É isso que você quer dizer, né? Sócrates falando, né? Então, existem leis erradas. O Trasímaco concorda. Realmente existem leis erradas. Então, se um governante faz uma lei errada para beneficiar a si mesmo ou seus amigos, né? Ou seus conglomerados e tal, políticos ou empresas que estão na corrupção ali. Você acha que isso é justo? Por exemplo, usar dinheiro público para beneficiar políticos desviando dinheiro, verba pública, né? Tem como alguém sustentar que isso é justo, que isso é correto? É óbvio que é incorreto. Você não precisa explicar pra pessoa. Você pode depois definir, do ponto de vista geral, uma filosofia ética que é, constrói uma questão lógica da sua base legal, né? É óbvio que isso é possível, mas o grande ponto é que tem coisas que você não precisa explicar pra pessoa. É uma coisa da genética comportamental humana. Já tá no intelecto humano, Romanos 2 ali. Já está no coração, na mente humana, por design, saber o que é certo e errado, no geral. O ser humano é perfeito, mas ele tem sim uma noção de que, por exemplo, alguém praticou uma ofensa contra ele. Em todas as sociedades a gente tem, por mais que algumas sociedades menos do que outras, níveis de um sistema legal que é universal, né? O sistema legal é com base em virtude moral, né? Então, aí você pode perguntar, qual que é o benefício de ser justo, né? O exemplo que vai falar, um homem justo sempre recebe menos do que o injusto. Por exemplo, o injusto ele pode pagar propina, ele pode roubar. A empresa injusta ela pode fazer algo que é uma fraude. Então, primeiro nos contratos que firmam entre si, você nunca encontrará, quando uma parceria termina, que um parceiro justo tem mais do que o injusto. Bom, o justo não pode ser bobo também, né? Mas o ponto é que a pessoa injusta, ela sempre vai achar formas de ganhar mais numa transação. Ela sempre vai tentar passar a perna no outro. A questão é, se é certo e se é justo, é porque alguém tem que fazer o que é justo, né? A visão de Kant, por exemplo, no Ética da... como é? Crítica da razão pura, por exemplo. Será que... Por que alguém deve fazer o que é justo, né? Do ponto de vista bíblico, alguém deve fazer o que é justo. Por amor a Deus, primeiro. Então, primeiro amar a Deus, toda sua alma, seu coração e seu espírito. E o segundo mandamento é amar seu próximo a si mesmo, né? Aí você obedece o segundo, que é amar seu próximo a si mesmo, porque primeiro você ama a Deus. E por que você ama a Deus? Porque nele nos movemos e existimos, né? Atos 17. Então, ele que nos deu vida e nos dá vida continuamente. Então, se há algo bom na nossa vida, a gente deve agradecer a Deus. Nosso intelecto, nosso corpo, nossa vida como um todo, né? Tudo ao nosso redor, sendo que Deus controla tudo, né?
E aí, por curso de teologia, a gente falou um pouco sobre esse tema. Então, um grande ponto é que a justiça não pode ser o interesse do mais forte. Então, isso daqui que o Trasímaco tá falando está incorreto, né? Ele vai dizer, né? Em segundo lugar, em assuntos relacionados com a cidade, quando os impostos devem ser pagos, o homem justo paga mais pela mesma propriedade, porque ele vai pagar o que é certo, né? E o injusto, ele vai fazer um esquema, né? Pra pagar menos. Mas quando a cidade está a dar reembolsos, né? O homem justo não recebe nada, enquanto o injusto obtém lucro, né? Então, o grande ponto aqui é que o injusto sempre vai buscar uma forma de passar a perna em alguém. Tem contextos em que definir o que é injustiça e justiça em certos contextos, por exemplo, no pagamento de impostos, é diferente. Então, é óbvio que empresas sempre vão buscar formas de pagar menos impostos, né? As pessoas sempre vão tentar falar com o seu contador para pagar o menos possível. Isso é óbvio. Tá certo, você sempre tem que buscar, se possível, diante da lei, pagar o menos possível. Só que o grande problema é quando o injusto, ele tenta sempre obter vantagem sobre o justo, né? E sempre tenta obter vantagem sobre o seu próximo. Então, é aquela pessoa que na fila do mercado ele quer passar na frente dos outros. Ou que numa empresa vai usar de qualquer artimanha pra ter, mesmo um amigo, perder a amizade mesmo pra conseguir um cargo melhor. Só que de uma forma moral, talvez, e antiética, né? É uma questão da sua própria consciência, né? A sua própria consciência, Paulo vai dizer nas suas epístolas, né? Que nos acusam sobre o que é certo e errado. Humanos, ele vai dizer, né? Então é uma coisa simples, cara. O que é justo e correto, cara? Normalmente nós sabemos o que é justo e correto. Praticar outra coisa. Então esse dito, né? Em uma cidade de homens bons, uma polis, né? Andron Agaton, né? Andron de homem, Agaton de bom. Se ela surgisse, os cidadãos lutariam para não governar. Ou Sócrates falando, né? No contexto arcane, né? Pode ser posição, governo, nesse contexto, governo. Assim como fazem agora para governar. Ali ficaria bem claro que qualquer um que seja realmente um verdadeiro governante, vou trocar de cor aqui para verde, busca por natureza não só a própria vantagem, né? Mas de seus súditos, né? Ele tá dizendo que um governante, ele não tenta ficar governante pra ter grana, o recurso. Ele tenta. A razão, a intenção dele, a mens rea, no termo de vista latino, né? Que é a volição. A volição dele a tornar governador de um prefeito, governador, o que for, é buscar o bem do seu povo. Então eu vou me tornar governador porque eu quero beneficiar a minha cidade, meu estado, meu país. Eu quero construir hospitais, eu quero impedir a corrupção, eu quero diminuir os impostos dos setores bancários, né? Quero fazer ao máximo que a cidade seja próspera. O governante injusto, ele vai ter outra razão. A razão vai ser para ter poder, para ter dinheiro, para ter mídia. Então a razão para que alguém vai. Esse é o ponto de Sócrates aqui. A razão para que alguém quer um cargo público, ser um político, né? Ser um estadista, implica em como ele será no futuro, né? Em relação a esse tema. E ele bate agora no tendão de Aquiles dos argumentos de Trasímacos, né? Não sei o que você quer dizer, mas eu me pergunto sobre isso. Você realmente inclui justiça como a virtude? Então, adquiam que a injustiça você compara a mesma coisa com a virtude? Aretes? São contrários, na verdade? Tá dizendo que injustiça é a mesma coisa que justiça, já que você pode definir o que é justiça e justiça arbitrariamente? A sabedoria, que é Sofias, né? A justiça de Caio Suni. Não seriam seus opostos, né? Enantios. Enantios. É óbvio que é oposto. É óbvio que a injustiça é oposta à justiça, e o vício é oposto à virtude, e a tolice à sabedoria. Então, isso daqui já mostra que o Trasímaco tá em contradição, cara. Ele concordou que virtude é fazer o que é bom e correto e justo, porque na prática ele tá falando que a justiça é o direito do mais forte, que é não ser virtuoso. Então, o tirano pode fazer o que ele quiser, até injustiças, e ainda ser considerado virtuoso. Como assim, cara? Tem alguma coisa errada aqui, cara. Quais são os pontos do argumento de Trasímacos, né? Então é que tá errado no caso. Alguns são melhores do que outros. A justiça é feita pelos melhores. Então ela é o direito do mais forte. Esses são os argumentos dele. Isso é natural. Normal do ser humano. Isso é normal da sociedade. Sociologicamente. Então
É o direito mais forte, né? A mesma opinião de Critias. O argumento de Sócrates tem uma proposição diferente, né? Existe uma definição do que é bom e é justo. Então, no geral, as sociedades elas podem, por si mesmas, entender o que é correto e o que é justo no geral. Algumas menos do que as outras, né? Em outro diálogo que a gente viu que Sócrates fala que algumas cidades, algumas constituições são piores do que as outras, né? Alguém que pratica injustiça é mau e injusto, isso é óbvio. E a justiça é praticar o que é correto. O termo de Kaiosune, o termo de tem a ver com através por em relação ao ato de justiça, né? A gente viu isso em Crátilos, né? Em outro diálogo platônico, que ele definiu o que é de Kaiosune, quase no finalzinho do livro. Veja que é um S, um L e um S ali. Terceiro ponto, a justiça é fazer o que é bom. Então, esse é o significado da palavra justiça de Kaiosune. Então, ela é o direito do mais fraco e do mais forte. É direito de ambos, igualmente. Então, a justiça ela deve ser cega a quem ela tá julgando. Ela vai julgar os pesos na balança de acordo com o que é justo e correto. O que tá na lei. Visando o natural law aqui, leis naturais, leis não escritas, né? Que a lei antecede ao ser humano, predicada em Deus, é contra o positivismo, né? Mais pragmático, né? O positivismo é estilo Trasímaco, cara. É uma versão mais leve de Trasímaco. Que é a justiça, o direito do mais forte. Ah, os que são eleitos pelo povo decidem o que é justiça, mesmo que não seja, né? Eles fazem a lei que eles quiserem, foram eleitos, né? O que eles disserem a lei, né? Tá errado, cara. Se alguém foi eleito e fazer uma lei injusta, ela continua injusta. Como você sabe se uma lei é injusta? Tem que analisar o que é bom, o que é justo. É de ética e moral. Então, se alguém faz uma lei que é, beneficia certas pessoas e não outras, né? Uma lei que permite algo que ofende, que, por exemplo, vamos supor que uma lei permite que um político tenha imunidade em relação a crimes. Então, ele pode cometer um crime e ter mais imunidade que uma outra pessoa. Isso, por design, você não precisa, mas a lei diz tal coisa. Por design, isso está errado. Alguém ter imunidade em relação a crimes no geral é errado. Porque você está dizendo que uma pessoa eleita agora ela é um ser à parte da sociedade que não precisa respeitar as leis. Então você não precisa argumentar isso é óbvio. Né? Então, aí a gente vai para uma questão de expansão geopolítica. Você acha que, por exemplo, expansão geopolítica é justa, né? Então você acha que expansão geopolítica é algo correto e justo, né? Cícero vai dizer que não. O grande fanboy de Roma, né, vai dizer que Roma não deveria se expandir geopoliticamente infinitamente, né? Então, eu também concordo no geral com ele, né? Ele vai dizer, entendo que essa é a sua posição, mas o ponto que eu quero examinar, a cidade que se torna mais forte que outra, a gente vê isso em Carmides, né? Alcançará esse poder sem justiça ou precisará da ajuda da justiça? Um país pode invadir qualquer outro e eliminar todo mundo e que se lasque. Isso é justo? Então os mongóis, eles são justos. Que Trasímaco teria que concordar. Os mongóis, eles foram juntos em criar o Império Mongol. Em pilhar, eliminar pessoas em massa, criando genocídios em massa. Simplesmente para sua própria vantagem, né? Para dominar esses povos e cobrar tributos, né? De forma brutal, massiva e maligna, né? Não foi por defesa, foi por ataque mesmo. É justo outro país atacar ao outro sem motivo? É óbvio que não. É óbvio que não, cara. Em toda a história, cara. Como que você pode atacar outro país sem motivo? Ah, eu quero só pilhar e fazer grana. Então, tá buscando o seu interesse e não de outro ser humano, né? Você tá fazendo algo que é injusto. É óbvio que é injusto. Tem outra diferença, por exemplo, tem em passagens bíblicas, né, que tem a ver com o período dos, não os juízes, né, mas de Josué e tal. Deus que diz a Israel dominar a terra de Canaã, dos povos que faziam coisas horrendas, né? Oferecendo sacrifício dos seus próprios filhos, enfim, coisas malignas, coisas do tipo. Deus julgou aquelas cidades e falou pra Israel, ó, julguei aquelas cidades, elas são malignas, vocês podem ir lá e conquistar. É diferente de um país estabelecido
como Roma, por exemplo, outros, e conquistaram outros povos com um fim humano de apenas riquezas, né? Então é óbvio que é errado. Então, seja o Império Persa, Medo-Persa, né? O Império Babilônico, o Império Romano, o Império Grego, a situação geopolítica, no geral, é injusta. Depende do contexto, né? Vamos supor que para defesa. E aí, no ato da defesa contra outro país, você acaba absorvendo ele. Enfim, querendo ou não, todos os países atualmente, eles têm as suas linhas demarcadas através da guerra, né? Então, nenhum país teve as suas fronteiras atuais sem algum momento na sua história ter guerra. Então, não pode ser hipócrita e falar que isso não é algo normal, né? Obviamente, através da guerra, os países se estabeleceram como estabeleceram. Do ponto de vista ético, linguístico, coisa do tipo também. Aquele povo que defende seu país não vai deixar outros entrarem, né? Ou que depois de um tempo livra contra os seus invasores, né? Como a Espanha e Portugal dos árabes, por exemplo, do Império Árabe. Só que o grande ponto é a questão de justiça, né? Um país simplesmente atacar o outro sem motivo é injusto. Então, esse é o ponto, no geral, né? E aí, aqui... Ah, não, aqui só tem o grego, né? Tem o termo polis e o termo de kaiosune, né? Em que ao ter meta tem a ver com ajuda, né? Auxílio da justiça. Então é óbvio que se um país for mais forte que o outro, ele tem que agir, mesmo assim, ele tem que agir justamente com o outro. Obviamente, tem questões de transações, relações econômicas, o que é mais forte sempre vai tentar ter vantagem, mas enfim, aí é questão como se fosse empresa, né? Aí vai ser dito, né? Aparentemente, então, a injustiça tem o poder, primeiro, de fazer com que tudo o que surge dela, seja uma cidade, polei, né? Ou uma família, quenei, um exército, estratôpedo, ou qualquer outra coisa, seja incapaz de realizar coisas como unidade. Isso daqui, ele tá aplicando para família, cidade e do ponto de vista militar. Então é óbvio que, por exemplo, uma injustiça dentro de uma família é algo injusto, é algo incorreto, é algo que traz sofrimento, que traz tristeza. Numa cidade também, um político agir de forma injusta, com corrupção, mentiras e coisas do tipo, traz sofrimento e questões econômicas para a cidade ruins. Então, um exército, um líder do executivo, do ponto de vista moral, que age como ele quiser e sem o benefício do seu povo e do seu próximo, né? Porque as nações têm que se considerar também um ao outro como seres humanos, né? Você não vai simplesmente destruir outra nação sem motivo, simplesmente por, eu quero. Enfim, tem questões de ética e moral na sociedade que você tem que seguir. Se você não seguir, você é um idiota, é uma pessoa vil, maligna. Ninguém quer ser isso, né? Por que pessoas são assim? Elas têm vantagem em ser assim. Que alguém comete fraude contra o seu próximo, né? Estelionato, coisa do tipo. Porque ele tem vantagem, né? É uma forma mais rápida de pegar dinheiro, né? E até passagens bíblicas que condenam o amor ao dinheiro e o amor a você ganhar ele de forma desonesta, né? Ela, ela aprova, obviamente, você ganhar de forma honesta, de forma justa, né? Então, a pessoa que tem uma empresa e faz ser bem sucedida de forma correta é algo bom. Um empresário que cria uma empresa no setor, por exemplo, vamos supor que seja um imobiliário, no setor financeiro. Todos esses setores, principalmente no financeiro, no caso de investimentos e tal. Cara, você tem que ser uma pessoa muito ética, cara, pra não errar nisso. Porque se você erra muito nisso, cara, como alguns no passado, né, você acaba cometendo problemas terríveis, né? Em relação a fraudes, né? Que aconteceram. Como o do Madoff, por exemplo, nos Estados Unidos, em que ele cometeu uma fraude no mercado de investimentos. Ele, na verdade, criou uma pirâmide, né? As pessoas investiam naquela pirâmide, mas na verdade ele só pegava esse dinheiro e fingia que estava investindo em empresas, mas na verdade era uma pirâmide que ele construiu, né? Então, basicamente isso, cara. E gerava lucro, tá? Gerava lucro, mas é injusto, é moral, né? E, basicamente, as pessoas que investiam, elas não sabiam que era uma fraude. Nem as pessoas. A empresa dele era dividida em duas. Tem um documentário dele na Netflix, do Madoff. Eu não lembro o primeiro nome dele. Mas acho que é assim, ó, o sobrenome. Então, mesmo nos negócios, você tem que ser uma pessoa justa, né? Você é uma pessoa honesta, ganhar dinheiro de forma honesta. Do ponto de vista moral, né?
E qualquer pessoa que vive, por exemplo, Madoff, cara, a família dele foi destruída, a empresa dele foi destruída, ele agiu de forma injusta. Ele não precisava daquilo, cara. No documentário os caras falam, ele não precisava daquilo. Por que ele fez isso? Sei, cara. Uma pessoa age de forma injusta, né? Pensando que nunca vai ser presa, né? Então, o Madoff, ele foi uma pessoa no mercado financeiro que fez uma coisa terrível, cara. Criou uma pirâmide. Ele era um cara extremamente famoso na área, no setor, nos Estados Unidos, no Wall Street. Enfim, mas trouxe só coisa ruim pra ele no fim, né? Então ela se torna uma unidade inimiga de si mesma e daquilo que é em todos os aspectos, seu oposto, a justiça, né? Então a injustiça é o oposto da justiça. E não tem como você dizer o contrário disso, né? Então é óbvio que, seja na economia, seja no direito, a virtude e a justiça é algo extremamente necessário. Na política também. Então, direito, política e economia, nesses três, você tem que ter uma virtude correta. Pode até ter o conhecimento, mas se você tem uma pessoa não virtuosa, vai usar pro mal, né? Que é ruim. E aí eu tenho que dizer que o Trasímacos foi um arregão. Ele vai falar que então uma pessoa injusta também é inimiga. Ektross, dos deuses, Theós, Trasímaque, enquanto uma pessoa justa é amiga deles. Uma pergunta, né? Aí o Trasímaco diz, né? Aproveite seus banquetes de palavras. Não tenha medo, não vou me opor a você. Isso faria com que as pessoas me odiassem, né? Esse termo banquete de palavras é ironia, né? Então ele tá falando, Sócrates, você fala muito bem, eu não vou concordar com você, mas eu vou concordar só porque todo mundo tá aqui me olhando. Eles estavam falando em público, né? Então, eu vou concordar pra você só pra te agradar. Mas ele. Por quê? Porque não tinha argumento, né? Muitos dos diálogos que a gente vê, os caras que perdiam no argumento, eles simplesmente começavam a linchar, né? Latir, né? Só quer dizer que você tá usando certas perguntas que, na verdade, confundem a gente, faz a gente se contradizer. Um arregão, né? O cara perdeu. E certamente, conclusão, né? E certamente qualquer um que viva bem é abençoado e feliz. Sócrates dizendo, né? E qualquer um que não viva é o oposto, né? Fazendo bem, né? Aí o Trasímaco diz, é claro. Portanto, o justo é feliz e o injusto é miserável, né? Aquele que faz injustiça, uma hora ele vai ser miserável. Do ponto de vista bíblico, no fim da sua vida, principalmente, né? Ele pode fazer as suas desonestidades enquanto vive, mas no fim, a pena vai vir. No inferno, no caso, né? Aí Trasímaco diz, assim seja. E aí termina, né? Não adianta ninguém ser miserável, mas sim ser feliz. Então, a injustiça, ela não traz felicidade. O ganho desonesto não traz felicidade. Ele pode trazer por um momento, mas é uma felicidade falsa e que é maligna, né? Alguém que é feliz fazendo o que é incorreto, que é injusto, mentindo, fazendo fraudes, estelionatos, enfim. Então, alguém tem que fazer o que é justo. E pra glória de Deus, do ponto de vista bíblico, novamente. Então, é óbvio que o naturalismo gera o niilismo, né? Naturalismo gera o niilismo. Se você entender isso, você vai entender por que o argumento de Sócrates é construído dessa forma, né? Que, obviamente, o argumento dele é de natural law. E, normalmente, quem acredita em natural law é o ponto de vista que existe Deus, né? Pode ter sua visão católica, talvez protestante, ou talvez outra. Mas alguém que acredita em leis naturais tem que acreditar em Deus, normalmente. Enfim, eu sendo protestante, obviamente acredito em natural law, né? Dedicado em Deus. Portanto, o resultado da discussão, no que me diz respeito, é que nada sei. Na velha frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Pois quando não sei o que é justiça, dificilmente saberei o que é uma espécie de virtude ou não. Ou se uma pessoa que a possui é feliz ou infeliz. É claro que o justo pode ser infeliz em vida. Tem uma passagem em Salmo 73, e o Asaf fala sobre como o justo vive bem-sucedido e tal, e o injusto faz tudo que é correto, que não mente, não rouba, não faz o seu trabalho de forma honesta e justa, né? Ganha o seu pão de forma honesta. E ele se ferra, né? Mas aí no fim do salmo diz, né? Então eu vi o fim do injusto, né?
Ele foi pro templo, né? E aí ele viu o fim do injusto, né? O inferno, né? Então, o fim da pessoa justa, né? Pela graça de Deus, é claro. Justificada em Cristo, né? Ela, o fim é o céu, né? E ela faz o que é justiça, ela busca o que é certo, ela busca a perfeição, embora nunca vai ser perfeita. Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Porque quem sabe melhor o que é felicidade senão Deus, né? Mesmo que a vida da pessoa seja infeliz, que nesse mundo temos aflições, né? O que Jesus diz. Ele diz, bom, tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, não importa se a pessoa, as pessoas dizem que é, você ser desonesto não tem problema, que você é, enganar os outros não tem problema. O que importa é o que é justo, o que é correto, o que sabemos que é correto, o que nossa consciência diz. Então, nós temos que ouvir nossa consciência, né? Nossa consciência nos acusa desde pequeno o que é certo e errado. Então, a justiça não é o direito do mais forte. A justiça é predicada em Deus e é eterna, na mente de Deus. Então, se você faz algo que é injusto, acho que você não deve fazer o que é justo somente por medo do inferno ou pra ir pro céu. Deve fazer o que é justo porque você ama Deus. Essa é a minha visão. Que em Kant a gente vê de certa forma. Alguém pode ser justo com uma intenção maligna, cara. Alguém pode dar dinheiro aos pobres pra se aparecer pros outros. A Bíblia diz que você tem que dar sua oferta, né? Aos pobres. Sem ninguém ver. Não faz alarde. Não sei que seja necessário, né? De repente, não tem como você fugir, mas no geral, não faça alarde, cara. Você não. Que quem vê é Deus. Como você faz. Porque você faz o bem? Porque você ama a Deus. Porque você ama o próximo? Porque você ama a Deus. Não o contrário. Você não ama a Deus porque você ama o próximo. Você ama primeiro a Deus. Porque você ama a Deus e porque ele é justo, santo e correto. E você, obviamente, crê que ele deve decidir o que é certo e justo. Que é justiça. Então você ama o seu próximo, né? Embora nunca nós vamos ser perfeitos nessa vida. Nós somos totalmente imperfeitos, né? Pecadores. Mas através de Deus, né? Do conhecimento da palavra de Deus, a gente encontra o que é ética, virtude e moral. E isso tem implicações na economia, na política e política, economia e direito. Porque você tem uma ética cristã vai implicar na sua visão desses três. Isso tem questões macroeconômicas, macropolíticas numa cidade, num país, em que a sua visão de mundo é totalmente diferente. As formas que você vai conduzir seus negócios são diferentes. Então, se você tem uma empresa, você vai conduzir de forma totalmente diferente. Você vai pagar seus impostos, você vai, você não vai defraudar o seu cliente, você vai tentar ser justo e correto, sabendo que a recompensa principal é no céu, né? Mas mesmo nessa vida a gente tem recompensa, que é fazer o que é correto segundo Deus. Que a gente não tenta especular sobre o que é certo e errado. A gente vê o que Deus diz na sua palavra, né? Na Bíblia. E aí, a partir disso, a gente vai vendo o que a gente tem que fazer em certo momento, né? Mas é uma coisa que depende de tempo, né? E obviamente vem de Deus, né? Conhecimento vem de Deus. Em tudo, na verdade. Não só no que é sabedoria. Mas porque tanto em matemática, física e outros temas, tudo no fim vem de Deus, né? Enfim, é isso. Até o próximo episódio.